Portugal é muito Flamengo. Rapaz. É muito Flamengo. O trabalho de base é um trabalho que requer tempo. E muitas vezes não estão alinhadas as palavras com aquilo que é o processo do dia a dia. Sim. E há um convite expresso do José Boto para trabalharmos juntos na Croácia. E foi um projeto que foi interrompido pelo convite do nosso Mengão. Do Mengão. É. Aí realmente balança. Entra a história, eu costumo dizer, ninguém diz que não ao Mengão, que o orgulho que sinto no posto onde estou, no clube onde estou, na instituição onde eu estou, está ao nível da responsabilidade que eu tenho. Para nós portugueses há sempre o Flamengo e a nação e a grandeza do clube sempre foi algo que acompanhou e que nós acompanhámos em Portugal. Fala, nação! Saudações rubro-negras! Um enorme prazer estar mais uma vez com a maior torcida do mundo aqui na Flamengo TV, direto do CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu, para a gente ter mais uma vez uma conversa muito especial e que vai falar sobre um assunto que interessa muito a torcida do Flamengo, porque tem muito orgulho sobre isso que nós vamos conversar. A base, a revelação de jogadores. Flamengo tem uma lista imensa de grandes craques que foram formados na Gávea, nas suas categorias de base, e o torcedor sempre está muito atento a isso. E é com imenso prazer que eu anuncio aqui o diretor das categorias de base do Flamengo. Chegou há pouco tempo, né, o Alfredo Almeida, mas já tem muitas coisas legais para contar para a gente na Flamengo TV. Alfredo, prazer, Muito enorme prazer, recebê-lo. João. Tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Um prazer enorme estar aqui com o João e agradecer o convite. Espero que todos aqueles que estejam a escutar-nos e a ver-nos, que seja aqui uma conversa muito produtiva para todos aqueles que estão a escutar a Flamengo TV. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e também a Nação Rubro-Negra, sua presença aqui. Alfredo, vamos então lá do início, né, da sua trajetória no futebol. Deixa eu ver se o nome da sua cidade. Sesimbra. Sesimbra, Isso. em Portugal. Isso. Né? Você me contou aqui que você foi um lateral, né? Um lateral. Nos conte a sua história no futebol, o seu início no futebol. João, em primeiro lugar, eu não venho de uma família do futebol, não foi com influência familiar que eu entrei no futebol, foi com uma paixão muito intrínseca que me fez querer ir para o futebol e então comecei a dar os primeiros passos na bola, como nós dizemos, Sim. lá em Sesimbra, lá no clube da minha terra. E bem cedo, depois um clube próximo que é o Vitória de Setúbal. Sim, conhecido. Isso. Recrutou-me para a base do Vitória de Setúbal, onde foi lá que eu fiz grande parte da minha formação e do meu desenvolvimento enquanto jogador de futebol, foi na base do Vitória de Setúbal. Uhum. E aí, depois do Vitória de Setúbal, eu continuei o meu trajeto enquanto jogador de futebol profissional. Uhum. Mas foi um trajeto que foi interrompido, e ainda bem que foi interrompido enquanto jogador, aos 23 anos, porque me apareceu a oportunidade de ser treinador de futebol aos 23 anos. Olha só. Eu costumo dizer que foi um pouco precoce, mas que me fez bem. Sim. Aqui no Brasil nós usamos muito o termo do profissional, nós lá falamos em séniores, quando chegamos à equipa principal é os séniores, não é? Correto. E nesse momento, lá atrás, não é que eu seja velho, mas eu era muito novo, aos 23 anos eu tenho a oportunidade de ser treinador principal do profissional, de uma equipa do profissional. Eu começo no profissional. Olha só, que chance. Nesse momento eu era o treinador mais novo dos campeonatos nacionais em Portugal. Eu tinha tirado o curso, primeiro o FAC, depois o FAB, mas tinha tirado bem novo também. Com 18 anos tirei um, depois com 20 tirei o outro. Mas era algo que eu pensava lá mais à frente, talvez agora, com a idade que tenho, virar treinador. 41 anos, certo? 42. Mas proporcionou-se lá atrás, eu bem cedo, ser treinador de futebol. Aos 23 anos? Aos 23 anos, sim. E era, como eu fiquei, era o treinador mais novo dos campeonatos nacionais em Portugal. E aí eu fiz um trajeto de 12 anos enquanto treinador de futebol, em vários projetos, em várias divisões em Portugal também, tudo contexto profissional. E em determinados projetos onde eu estava no contexto profissional, eu ia realmente fazendo parte daquilo também que eram as categorias de base, que era a reestruturação da base dos clubes, que era
implementar metodologia, que era fazer também essa coordenação. Nós portugueses temos esta prática de tentar sempre fazer muito com pouco e então clubes às vezes com poucos recursos, recursos humanos e recursos financeiros, e aí eu, enquanto treinador da equipa principal, também dava essa ajuda, também implementava esses caminhos na base e tive o prazer e o orgulho de passar por todas as categorias, apesar de ser o treinador do futebol profissional, mas de perceber qual era o desenvolvimento nas várias etapas de formação e treinando também outras categorias, como Sub-19 em Portugal também. E essa carreira, enquanto treinador de futebol, deu-me alguma experiência, alguma bagagem para poder perceber um pouco daquilo que se sente quando saímos da base, e todos os outros projetos foram-me ensinando e foram-me mostrando qual seria o caminho que eu deveria pôr na minha cabeça também, que era o caminho correto para desenvolver atletas na base. Por opção própria, eu saio de treinador de futebol e quando recebo um convite do Benfica para assumir a coordenação técnica, o Benfica tem vários segmentos, vários polos desportivos, desde o Benfica Campos no Seixal, que é a casa-mãe, tem escolinhas de futebol, tem CFTs, que são os Centros de Formação e Treino por Portugal, e eu tive o prazer de trabalhar internamente e depois tive o prazer de trabalhar em modelos fora de Portugal, representando o Benfica com a coordenação técnica. Foi isso que me fez ir além fronteiras, que me fez ir para a Ucrânia, que me fez vir ao Brasil pela primeira vez, numa ligação ao Benfica, numa ligação numa escola que é factual, que desenvolve e que dá retorno ao clube, e mais à frente podemos falar um pouquinho nisso. E dentro desta lógica de Benfica, de Ucrânia, é óbvio que há aqui um denominador comum que todos nós sabemos, que é o José Boto, não é? Sim. Que é uma pessoa que fez grande parte da sua carreira também no Benfica, que fez grande parte da sua carreira também na Ucrânia. Sim. E quando eu estou depois, em 2024, eu ainda estou no Brasil. Sim. E há um convite expresso do José Boto para trabalharmos juntos na Croácia. Olha só. Num projeto em que o José Boto abraçou esse projeto e me convidou para o acompanhar na Croácia. Nós fomos para a Croácia. O José Boto tinha ido um pouquinho mais cedo. Eu fui em 2024, sensivelmente março, abril, eu juntei-me ao José Boto. Fui para a Croácia e foi um projeto que foi interrompido pelo convite do nosso Mengão. Do Mengão. Aí realmente balança. Entra a história, eu costumo dizer, ninguém diz que não ao Mengão, e aí foi, na mesma proporção, foi um sentimento de orgulho e de responsabilidade. Eu sabia que é na mesma proporção, e ainda hoje penso assim, que o orgulho que sinto no posto onde estou, no clube onde estou, na instituição onde eu estou, está ao nível da responsabilidade que eu tenho. Perfeito. Você trabalhou numa equipe ligada ao Benfica, né, chamada Coimbra, no Brasil, Gerais, sim. Não é verdade? Sim. Então isso, de alguma forma, também já fez você, quando recebeu esse convite para vir para o Flamengo, entender o que significa o Flamengo aqui. Com certeza, João. Vamos lá. Nós temos que ver que eu, em particular, venho de uma realidade de 10 milhões de habitantes. Quando chegamos ao Brasil, falar de Minas Gerais e falar do Rio de Janeiro é falar de dois países completamente diferentes dentro de um, não é? Exato. Mas ainda assim, essa experiência que tinha essa ligação ao Benfica, em Minas Gerais e no Coimbra, fez-me ter o conhecimento de uma realidade que é uma realidade completamente diferente daquela que é o Flamengo, e eu falo já concretamente em atletas de base. Não havia sub-15, não havia sub-17, não havia sub-14, não havia sub-13, não havia nada. O recrutamento é difícil, porque se falarmos em Minas, estamos a falar que em condições normais, Cruzeiro, Atlético, América são os clubes que conseguem ter esse recrutamento mais bem feito. E então foi um projeto de 2 anos e meio, onde tivemos que, nós Benfica, e eu enquanto coordenador técnico, tivemos que implementar tudo. E fiquei com a noção da realidade do que é um clube com pouca capacidade financeira, capacidade de recrutamento, de fazer acontecer. E graças a Deus fizemos acontecer. Montámos então as categorias, conseguimos resultados desportivos, conseguimos desenvolvimento de atletas, conseguimos modelo de negócio, e foram 2 anos e meio que me deu a mim não só o conhecimento daquilo que era a realidade de Minas,
mas como é óbvio e eu gosto de o fazer, assim o fiz na Ucrânia, assim o fiz na Croácia, que é perceber um pouquinho toda a dinâmica e toda a envolvência do país onde eu estou, quer socialmente, quer desportivamente. Essa é uma preocupação muito pessoal. E eu, quando estava em Minas, preocupei-me em perceber, eu quero entender o que é a base do futebol brasileiro. Eu quero perceber para onde é que vai, que caminhos segue, quais são as influências destes meninos, destes jovens, e mesmo estando a trabalhar naquele modelo, fui percebendo os campeonatos de cariocas, o campeonato paulista, as equipas que tinham jogadores mais no profissional, as equipas que vendiam mais, quem eram os diretores de base, os gerentes de base, enfim. E então houve durante 2 anos e meio esse trabalho e muito focado, mas também a preocupação de um conhecimento muito grande do país onde eu estava e daquilo que se fazia na base do futebol brasileiro. Interessante. Aí nos conte, então, você é sempre em contato com o José Boto, trabalharam juntos em várias oportunidades, né? Uma carreira que tem vários momentos que vocês se encontram. Nos conte como surgiu, então, esse convite do Mengão, como você mesmo disse, e essa decisão de vir para cá. Vocês estavam no Osijek da Croácia? Estávamos no Osijek da Croácia. Eu recordo-me perfeitamente no dia em que o José Boto entrou no meu gabinete e me transmitiu a notícia, naquela altura, de uma eventual entrada no Mengão, não é? Porque não havia nada concreto, até porque as eleições do clube eram em dezembro de 2024, como se vieram a verificar. Mas a primeira abordagem, recordo-me do José Boto conversar comigo, e quando tu és profissional de futebol e ouves o nome do Flamengo e sentes que pode acontecer, que há realmente uma mínima chance de acontecer, ou uma chance de acontecer, há ali um impacto. Há um impacto emocional e há um impacto profissional. Não o vou esconder, até porque não podemos fugir à realidade de que, para nós portugueses, há sempre o Flamengo e a nação e a grandeza do clube sempre foi algo que acompanhou e que nós acompanhámos em Portugal, mas não podemos fugir à realidade que há quase um antes de 2019 e um pós-2019, pelo Mr. Jorge Jesus estar aqui. Sem dúvida. E claro que os portugueses foram acompanhando mais, claro que fomos estando mais ligados. Eu próprio, porque quando eu subo ao profissional do Vitória de Setúbal é o Mr. Jorge Jesus o treinador. Olha, o Mr. Jorge Jesus é o treinador. Eu conheci o Mr. Jorge Jesus com 19 anos, lá nessa altura, não é? E quando o Mr. assume o Flamengo, ainda há um acompanhamento maior. Então, quando surge o nome, respondendo diretamente, há realmente ali uma emoção que nos leva a crer que, se isto der certo, pode ser algo fantástico. Então, depois as coisas foram desenrolando, até mais pela parte do José Boto, não é? Que ali na altura faz-me efetivamente o convite, e acho que ele já sabia a resposta. E eu disse: Zé, se as coisas avançarem, podes contar comigo a 100% e vamos. E aí você chega ao Flamengo. Qual foi a sua primeira leitura, a sua primeira observação daquele quadro que você encontrou? Sim, eu chego em janeiro, como estava a dizer, depois em julho, quando depois o presidente, há a reestruturação e tudo mais, quando eu entro na base, em primeiro lugar, eu vi que há uma responsabilidade enorme daquilo que é a base do Flamengo por tudo o que é o histórico. A base do Flamengo hoje é uma base que é reconhecida mundialmente. Sim. Por aquilo que forma, por aquilo que vende, por aquilo que colocou no futebol profissional. Então, uma responsabilidade enorme, mas depois, principalmente nos primeiros 70, 80 dias, houve um diagnóstico da minha parte, tinha que haver um diagnóstico da minha parte, não só do que é que tínhamos enquanto atletas, mas também daquilo que tínhamos enquanto recursos humanos. Quando recursos humanos, eu acredito muito que existem pontos fundamentais no desenvolvimento do atleta que é muito importante estarem no sítio certo. Eu acredito muito que o treinador de base, e nós estamos a falar de uma base do Mengão que vai dos sub-7 aos sub-20, e estas etapas de desenvolvimento, eu acredito que temos que ter os melhores especialistas em cada etapa de desenvolvimento. E não é só colocar, em particular, treinadores, só porque se coloca. Tem que haver um critério. E eu gosto muito de olhar e perceber se aquele treinador, ele é o melhor treinador de sub-13. Ele é o melhor para aquela faixa etária. Ele é o melhor para aquilo que o atleta necessita. E por aí vai
para o sub-10, para aí vai para o sub-17. E a minha primeira preocupação, para além de tudo aquilo, como o João deve de imaginar, que envolve a base, que tem a ver com várias áreas de intervenção, mas a minha primeira preocupação foi perceber, treinadores, estes são aqueles que estão diretamente com o atleta e o meu foco aqui é desenvolver atletas e é fazer com que a coisa aconteça. Como eu digo muita vez, eu não trabalho para resultados, eu trabalho para pessoas, elas vão gerar os resultados. E essas pessoas eu tenho que perceber se estão no sítio certo e se são as pessoas certas para o desenvolvimento naquela idade. E então tive ali um período onde assisti aos treinos de todas as categorias, onde assisti aos jogos de todas as categorias e onde fui ver principalmente a operacionalização do processo. O que é que se fazia. E depois, nada contra aquilo que era feito e que nós mudámos, simplesmente implementámos uma forma diferente de olhar o treino e o desenvolvimento do atleta. Essa forma diferente teve que ser passada primeiro, como eu digo e como eu falo, no papel, que é juntar todos os treinadores, é passar uma metodologia, é passar com eles em auditório, é ouvir, é fazer perguntas, é questionar, é partilhar, e juntei todos, desde os sub-7 aos sub-20, juntei todos no auditório, conversámos, partilhámos, tivemos muitas horas, eles entenderam, na teoria, o que é que era pretendido, o que é que era pedido, mas depois fui para o campo. Fui para o campo, levei os treinadores comigo e fomos operacionalizar o processo. Fomos colocar exercícios, fomos tirar dúvidas também, fomos implementando algumas medidas que para mim são inegociáveis. Os 90 minutos de treino são para treinar. O atleta tem que ir treinar, não tem que ir ao treino. E aquilo que é mais importante, e hoje já colocámos na corrente sanguínea dos treinadores, aquilo que é mais importante é o treino, não é o jogo. O jogo são 90 minutos, muitas vezes de 6 horas e meia de treino durante a semana. São 6 horas e meia que eles treinam, ou 5 horas e meia que eles treinam, e muitas vezes jogam 10 minutos, jogam 80, mas no máximo jogam 90. E eu não posso estar a avaliar por aquilo que ele fez durante o jogo. É realmente um balizador, dá também para tirar conclusões, mas o fundamental é o treino. Esse é o fundamental. Para nós podermos mudar algumas coisas no processo de treino, está tudo impactado e tivemos que mudar logo no número de atletas por categoria. A base do Flamengo tinha, na minha visão e na visão hoje das pessoas que trabalham comigo, tinha muitos atletas por categoria e eu não acredito num processo de treino justo, com os mesmos estímulos, com as mesmas oportunidades, para ter um critério de avaliação digno. Eu não acredito em 90 minutos com 35, 36 ou 37 atletas. Sim. Não acredito. Pode haver quem o faça, respeito, está tudo certo. Eu acredito em elencos enxutos. Eu acredito em elencos onde as oportunidades durante a semana têm que ser dadas. Eu acredito em elencos onde o processo de treino, se eu tiver 2 meninos com 14 anos que têm mais ou menos as mesmas características, eles têm que ser estimulados da mesma forma, eles têm que ter as mesmas oportunidades. E falando um pouquinho em futebolês, como nós falamos, eles têm que fazer o mesmo número de ações de finalização, de processo defensivo, de processo ofensivo, têm que fazer o mesmo tipo de remates, para no final eu poder ser criterioso, mas ter ali critérios que me digam, não, eu vou liberar este e vou ficar com este, eu vou assinar contrato com este, mas este ainda não vou assinar, eu vou passar este para a categoria acima, mas este, infelizmente, vai ter que seguir outro caminho. E não pode ser só por aquilo que eu vejo ao sábado, porque fez 3 golos ou porque fez 4 golos. Então, tivemos que reduzir elencos, reduzimos elencos, fizemos do treino 90 minutos sagrados, cortámos nas pausas, são 90 minutos para trabalhar a sério, mudámos um pouquinho a dinâmica daquilo que era o extra técnico, ou seja, não abdicámos de GPS, não abdicámos da academia, mas reduzimos, ou melhor, levámos para outro patamar. Exemplo prático, não me faz sentido para nós, na nossa ideia hoje, ter analistas de desempenho nos sub-12 ou nos sub-13, ter GPS nos sub-13 ou nos sub-14, não faz sentido, não faz sentido perder muito tempo dentro de uma academia quando o atleta ainda está num desenvolvimento e numa idade que é preciso muito cuidado. Então, isto era padrão, fomos cortando algumas coisas, sempre com o mesmo foco, desenvolver atleta, sempre com o mesmo foco, que esse desenvolvimento, mas que seja um desenvolvimento justo, porque, João, se um dia
e isso acontece, eu tenho que liberar um atleta, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as famílias. O bem mais precioso do pai e da mãe está dentro do ninho do urubu. Sem dúvida. E então a minha responsabilidade é muito grande. Depois tenho uma responsabilidade enquanto quem gera a carreira do atleta, que são os agentes, para poder explicar o porquê. Não é só sim ou não, quer, não quer, compro ou vendo. Não, o sim ou não. Eu tenho essa responsabilidade. E acima de tudo eu tenho uma responsabilidade com o atleta. E no dia em que eu assino um contrato... Eu, Flamengo, não sou eu. Às vezes eu Sim, digo claro. eu, não sou eu, o Flamengo. Lógico. No dia em que o Flamengo assina um contrato profissional, o Flamengo tem que explicar àquela família, àquele agente e, acima de tudo, àquele atleta, o porquê dele estar a assinar um contrato profissional. Da mesma forma que, quando o Flamengo libera um atleta, o Alfredo senta com o agente, senta com o atleta e senta com a família e diz o porquê de ser liberado. E eu nunca vou ser questionado, isso eu não vou, que, Alfredo, o Flamengo libera o meu filho ou o meu atleta, mas nunca lhe deram oportunidade. Mas ele no treino estava no G3, como às vezes... Mas ele não tinha os mesmos estímulos em treino. Mas ele era só para compor elenco. Mas ele não jogou. Eu nunca vou ouvir isto. Porque obriga a ter minutagem obrigatória. Há número de minutagem obrigatória. Há elencos enxutos, aquilo tudo que eu falei atrás, para eu poder ser criterioso. Ainda assim, o Flamengo vai errar. Ainda assim vamos liberar jogadores que vão virar lá na frente. Ainda assim vamos contratar jogadores que não vai ser a resposta que nós estamos à espera. Ainda assim. Mas há um foco e sabemos bem para onde é que queremos ir e não balizamos por resultados. Balizamos o seguinte: vamos ganhar? Vamos. Temos que ganhar? Temos, nós somos Flamengo. Eu quero um atleta ou um treinador numa zona de conforto quando perde? Não, não quero. Eu quero um atleta a sorrir porque perdeu o jogo? Não quero. Mas esse não é o foco. Esse vai ser uma consequência. O resultado ao final do sábado ou do domingo ou do torneio vai ser uma consequência. E nós vamos ganhar. Agora, vamos ganhar desenvolvendo. Não é ganhar a todo o custo. Porque existem formas, não diria mais fáceis, mas mais prováveis de ganhar e muitas vezes abdicando daquilo que são os desenvolvimentos e que são as oportunidades. E nós queremos dar, queremos desenvolver e isso está bem delineado hoje ao fim, desde julho, agora para o start em 2026, já penso que já estão todos bem formatados o que é que temos que fazer e agora é cobrança máxima. Exatamente. E em cima disso que o Alfredo está falando, produção, o presidente BAP, na live histórica da Flamengo TV, no dia 23 de dezembro, onde ele apresentou os resultados do ano, em um determinado trecho, ele falou exatamente sobre a reformulação na base do clube. E a gente mostra para você agora aqui no MengoCast. A gente reorganizou a base do Flamengo vai passar por um período de seca. Esse ano não foi um ano brilhante, a gente não espera um ano brilhante em 26, mas 27 a gente vem voando baixo. Nós estamos apostando todas as fichas em alguns garotos de 15 a 16 anos. Nós tínhamos 404 garotos quando chegamos aqui, hoje temos 260, foram mais de 270 garotos embora, entraram 8 ou 10. Nós estamos contratando pontualmente garotos de 16 a 17 anos que nós acreditamos que possam estourar. Então, tem alguns garotos que vocês não conhecem, que a gente tem comprado passe por 1, 2 milhões de reais, que não é muito dinheiro. A ideia é você comprar 8, 10 garotos desses para posições que a gente precisa no time profissional e que tem carência no mercado. E é um conceito de banqueiro de investimento. Você compra 10 garotos desses, se um estourar, pagou por todos os outros. A palavra aí do presidente, Alfredo, exatamente em cima disso que você está falando, ele explicando nessa live para os conselheiros e para toda a torcida do Flamengo ao vivo na Flamengo TV, esse trabalho de reformulação que está sendo feito na base e que a partir de 2027 essas modificações começando a surtir efeito. Sim, eu estou completamente de acordo e alinhado com as palavras do presidente, porque o trabalho de base é um trabalho que requer tempo. Vamos lá. O que acontece é que no futebol, normalmente, o tempo é para ontem. E muitas vezes não estão alinhadas as palavras com aquilo que é o processo do dia-a-dia. E eu passo a explicar. Quase em toda a parte do mundo, não estou a falar só do Brasil, o discurso mais bonito é dizer nós não olhamos aos resultados, queremos desenvolver os atletas, nós estamos a trabalhar para desenvolver humanamente.
A verdade é que depois nós vemos despedimentos no sub-14 porque perdeu 2 jogos, vemos despedimentos no sub-12 porque perdeu um torneio, e então as coisas não estão alinhadas. E essa foi uma conversa que eu tive com o Presidente antes de entrarmos e antes de darmos o start neste novo paradigma da base, que foi, temos que estar alinhados. Temos que dar o respaldo na derrota, sabendo que o processo está a ser bem feito, temos que festejar a vitória, claramente, mas se tivermos que ajustar um recurso humano ao outro, mesmo ganhando, nós vamos ajustar, porque não podemos ser movidos por resultados. Isto leva tempo. Então, para desenvolver, é mais fácil começar num sub-12 do que começar no sub-20, por tudo aquilo, e não precisamos de ser tecnicamente muito evoluídos para perceber isso. Então, vamos caprichar naquilo que é o talento natural que temos cá em baixo, porque temos, e eu entrei numa base onde tem muito talento natural em idades jovens, muito. Então vamos caprichar, vamos tirar proveito disso, vamos tirar proveito das nossas equipas mais jovens e vamos acompanhá-los, não deixando esse talento natural morrer e dar aquilo que eles necessitam. Porque as categorias jovens do Flamengo têm que deixar o torcedor feliz, têm que deixar o torcedor motivado, têm que deixar o torcedor com esperança. Porque sou eu que estou a falar, mas se entrar na base do Flamengo e perguntar aos profissionais da área técnica, eles vão lhes dizer o mesmo. Não, nós cá em baixo temos talento. Queremos é que esse talento seja cada vez mais melhorado, para quando chegar num patamar mais acima, não seja só talento, seja talento com responsabilidade e competência. Que é isto que nós queremos. Talento com responsabilidade e competência. E para isso há um ponto fundamental, João, que é o seguinte. Um atleta que faz uma grande temporada de sub-12, ele tem que ter na cabeça dele que o único passaporte que ele ganhou foi para o sub-13. Não foi mais nenhum. Foi para ter o prazer e o orgulho de estar mais uma temporada no maior clube do mundo. Isso é o passaporte que ele ganha. E algumas vezes, em alguns contextos, o que é que acontece? Deixamos ficar no sub-13, porque fez uma grande temporada de sub-12. Depois no sub-13 é mais ou menos, mas vai para o sub-14, porque ali no sub-12 até foi bom. No sub-14 não é quase nada, mas ainda há recordação que no sub-12 foi muito bom. E estamos a prejudicar. E deixamos muitas vezes de tomar decisões por aquilo que se passou lá atrás. Então eles têm que perceber que hoje tu és atleta do Flamengo, treinaste bem, respeitaste todo o mundo, tiveste o teu compromisso, tiveste a tua conduta, ganhaste o passaporte para amanhã. E amanhã fizeste o mesmo, ganhaste o passaporte para mais um dia. E nas temporadas é igual. Sub-12 foste top, parabéns, parabéns à família, parabéns ao agente, parabéns ao jogador, parabéns aos intervenientes, mas, meu caro, só ganhaste o passaporte para o sub-13, mais nada. Exatamente. Porque quando chegares ao sub-13, tens que ganhar o passaporte para o sub-14, e a coisa tem que ser assim. Sim. E então, cada vez mais criteriosos, mas pegando nas palavras do Presidente, sabemos para onde é que queremos ir, se temos talento a idades mais jovens, e onde nós sentimos que temos que ajustar, vamos buscar também talento. Para quê? Para depois, lá em 2027, ser um talento com compromisso, ser um talento que não chega só a relação com a bola e ter mais do que isso. E esteja mais preparado para esse grande desafio, né? Claro, João. Chegar ao profissional do Flamengo hoje é o sonho de 300 meninos que estão na base do Flamengo. Em números muito redondos. Sim. Não vão chegar aos 300. Sim. Que são privilegiados de estar aqui, mas não chegarão aos 300. O futebol brasileiro diz-nos factualmente que a cada 7.000 atletas, um vira. Exato. Não é? E diz-nos factualmente, posso estar enganado, mas não por muito, que 4% dos atletas recebem acima de 10 mil reais. Portanto, vamos lá. A realidade é dura e isto foi feito para dar errado. Sim. Não é? Sim. Então, os atletas têm que ter consciência disto. Os agentes têm que ter consciência disto, os pais têm que ter consciência disso. E o João tocou na palavra que eu tento incutir em todos os dias. Atletas e funcionários. Privilegiados. Eu sou um privilegiado. Sem dúvida. E se eu sou um privilegiado, quem trabalha ao meu lado tem que sentir que é um privilegiado e o atleta tem que sentir que é um privilegiado. Porque está num grupo muito restrito de uma imensidão de atletas que queriam estar aqui. Sem dúvida. Não é? Por isso, para o preparar, simplesmente para ele estar mais preparado, porque se vai dar ou não, depende de muita coisa. É verdade. Um grande nome do esporte brasileiro e mundial, o basquete, jogador de basquete, Oscar Schmidt, sempre declarou o seguinte: não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. Não é. E ele quis dizer exatamente
a grandeza e a dificuldade desse desafio, né? Então, o atleta tem que estar preparado para vestir o manto sagrado e ter esta responsabilidade, né, de representar a maior torcida do mundo. Agora, você tocou num ponto que eu acho fundamental nessa nossa conversa, Alfredo, que é o talento natural, né? E o público com certeza gostou muito, e eu também, de ouvir você falando assim, temos muitos talentos naturais aqui. Mas eu também me lembro de ver você e o José Boto falando sobre uma recuperação de magia, recuperar um jeito brasileiro de jogar, um estilo brasileiro que se consagrou, mas que com o tempo acabou se perdendo por outros motivos. Essa também é uma meta? Essa também é uma meta. Só recuando um pouquinho, quando o José Boto falou nisto, nós temos que perceber que hoje o nosso diretor de futebol tem um passado, e nesse passado estamos a falar em recrutamento também. Estamos a falar também de uma pessoa que recrutou muito no futebol brasileiro. Sem no dúvida. Futebol brasileiro de base. A lista é enorme. A lista é enorme, Exato. factual, é só verem. Sem dúvida. Não é? E quando o José Boto fala nisso e eu assino por baixo, é o seguinte: o verdadeiro, o puro atleta brasileiro, nós não podemos fugir disto. É um atleta com coragem, é um atleta que desequilibra, é um atleta que vai para cima, é um atleta que a bola faz parte do corpo, é um atleta que tem ginga, é um atleta que eu pago ingresso para ir ver aquele atleta jogar, certo? É os Vinícius Júniores, são aqueles atletas que têm magia, alegria nos pés. Isso é o padrão do jogador brasileiro e não vamos fugir disso. Nós queremos recrutar, que é, se eu tenho hoje um menino que tem esse dom natural, eu vou potenciar. Porque repara, João, se nós tivermos, se a minha filha na escola tiver nota de 0 a 10, um 9 a matemática e um 6 a português, eu vou querer que ela potencie a matemática, porque ela já é 9, ela vai chegar a 10. Ela não vai deixar de estudar português. Não, ela vai ter que estudar português. Estudar para melhorar, lógico, é evidente. Mas eu não vou perder muito tempo a dar-lhe o português e deixar de lhe dar a matemática. No jogador de futebol e nas etapas de desenvolvimento funciona rigorosamente igual. Se eu tiver um atleta com 12 anos, 13 anos, 14 anos, que ele vai para cima, que ele errou, que ele falhou, mas ele tem magia nos pés, ele foi para cima do jogador, ele teve coragem, ele rematou, ele fez aquelas coisas que se nós os dois fizermos, trouxemos um joelho. Sem dúvida. Melhor a gente não fazer. Se ele tiver isso, é isso que eu vou potenciar. E eu não posso ter um treinador ou uma estrutura que diz: mas ele não sabe marcar. Mas ele é fraco no jogo aéreo. Ok, ele não sabe marcar, ele é fraco no jogo aéreo. 7 horas semanais. Eu vou perder 5 a dar-lhe ainda mais daquilo que ele é bom, e nas outras 2 eu posso lhe dar o tal jogo aéreo, a tal marcação, a tal recuperação defensiva, se formos para outra. Ok, mas vamos perder tempo onde ele é verdadeiramente bom e que Deus deu-lhe esse talento. Sim. E isto, às vezes, há um equívoco muito grande, que é perdemos muito tempo a dar aquilo que ele não tem e deixamos de dar tempo àquilo que ele tem, que nós formos no mercado, levamos uma lista daquilo que queremos, não é? Exato. Daquilo que não queremos, não é? Então, quando eu estou no mercado uma hora, mas é naquilo que eu quero. E é basicamente isto. Então, esse talento, recrutar talento que o José Boto fala, é voltar a ver essa magia que nós tão bem acompanhámos, o João bem mais lá atrás, não estou a dizer que o João é velho. Eu é que sou pouco mais experiente. Que viam esse jogador brasileiro que não havia e não há. Sim. E não há. Sim. Temos é que potenciar cada vez mais ainda essas características que o atleta brasileiro tem. Interessante, hein, Nação Rubro-Negra? É o trabalho que está sendo feito aqui na base. A frase famosíssima do Flamengo: craque o Flamengo faz em casa, né? Quer dizer, esse é um orgulho de todo rubro-negro e que passa exatamente por isso aí que você está conversando com a gente aqui agora, Alfredo. Tem uma coisa interessante, João, e aqui eu não abdico deste pensamento. Craque o Flamengo faz em casa, mas há um craque dentro e há um craque fora. Esse é um ponto fundamental. E Exato. este pacote tem que ser completo. Exato. Este pacote tem que ser completo. Eu vou porque é público, não tem problema nenhum, e para a nação saber também, vou dar 2 exemplos bem rápidos e bem práticos. Fique à vontade. Nós tivemos um torneio internacional em sub-12, penso que é sub-12 ou sub-13, os pequeninos, os mais jovens.
em que, bem próximo dessa ida do torneio internacional, organizado pela La Liga na Disney, ou seja, um sonho para uma criança, Perfeito. a direção da base do Flamengo decidiu tirar 2 atletas dessa digressão. Esses 2 atletas, posso dizer que a nível de dentro do campo, eram atletas que tinham muita minutagem por meritocracia, eram atletas que estavam bem à frente tecnicamente, eram atletas que eram referência da equipa, tá? Naquilo que é o jogo, que as pessoas veem, mas tiveram má conduta, um no CT e o outro na escola. Sim. Essa má conduta que teve um atleta no CT e que o outro teve na escola tirou-os desse torneio. Este é um episódio. Outro episódio de um atleta que também foi público, que saiu do nosso grupo de atletas dos sub-20, não por ter pouca competência técnica ou tática ou física, mas simplesmente por conduta. Era um jogador com contrato no clube, era um jogador que muita gente poderia esperar ainda grandes coisas desse atleta, mas a conduta não foi adequada e o Flamengo optou por liberar um atleta. Ou seja, só para pegar o que é que o Alfredo acha como um pacote completo, o fora e o dentro do campo. Eu tenho a responsabilidade que qualquer criança, jovem, adolescente, pré-adulto que entra dentro do ninho do urubu para a base do Flamengo, ele tem que sair com mais do que aquilo que entrou. Mas com mais não tem que ser só mais dentro do campo, tem que ser com mais como um todo, como cidadão. Eu tenho essa responsabilidade. E esta é outra coisa que muitas vezes não está alinhado entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Porque tiram os melhores atletas de jogo se tiverem uma má resposta dentro de um CT. Não estou a falar só de Brasil, no mundo em geral. Sim, no mundo. Têm coragem para fazer isso, para tirar o artilheiro? Têm coragem para tirar o artilheiro de um torneio? Têm coragem para tirar o artilheiro porque não estuda? Nós fomos buscar um atleta, também é público, fomos buscar o Isaac, um carioca, que jogava em Fortaleza, aos nossos sub-14, e no dia em que ele chegou, a nossa coordenadora do desenvolvimento humano disse-me: Alfredo, temos um problema. Qual é o problema, Patrícia? O Isaac não estuda, não quer estudar. Opa, aí não dá. Tá bom. Está aí o Isaac, não está? Primeiro dia. Sim. Está a mãe, não está? Está. Perfeito. Vamos falar com a mãe e com o Isaac. Isaac, chegaste agora. A senhora chegou agora com o Isaac, então vamos fazer o seguinte. O Isaac não quer, o Isaac vai estudar, em regra. Nós acabámos de contratar o Isaac vai estudar. Sim. O Isaac já mostrou, como é que vocês chamam o bilhete das notas? Sim. Boletim escolar. O boletim escolar está horrível. Sim. Daqui a 6 meses, se isto não melhorar, o Isaac é liberado. Não, com a mãe e com o Isaac. A mãe chorava, chorou. Excelente. E passado 6 meses eu tenho a responsabilidade de perguntar à Patrícia o que é que está a acontecer. E ela diz: não, Alfredo, as coisas estão a andar. Era um processo, mas as coisas estão a andar. Então, as coisas têm que acontecer, João. Não é só dizer, estamos a formar homens. O que é isso? O que é que já fizeste para? O que é que tu fizeste para formar homens? Dá-me um exemplo. Onde é que tu atuaste? Onde é que tu puseste a parte humana à frente da parte desportiva? Onde é que tu deixaste de ganhar um jogo porque houve uma má resposta de um menino de 13 anos ou 14 anos? Eu tenho essa responsabilidade. Sim. Eu sou pai. E isso é aquilo que eu quero quando um dia partir na vida ou um dia sair do Flamengo enquanto profissional. É o legado, João. É o legado. Esse não se apaga. Depois, se ganhei 10 torneios, 20 Copas, 5 Mundiais, é bom. Bom. Ótimo. Mas não é o mais importante para você. Para mim não. Para mim não. Então o seu legado é esse, deixar uma formação completa. Um pacote completo. Um pacote completo. Porque eu tenho que sentir que hoje um menino que entra no sub-12 e faz um trajeto dentro do Flamengo até aos sub-20, mas por questões técnicas, táticas, físicas, mentais, não cabe no meu elenco de sub-20, mas ele sai muito mais preparado a todos os níveis. Preparar atleta e cidadão. E cidadão. Nós promovemos este ano para entregar aos nossos atletas a formatura. Eu estive presente na formatura dos atletas. Que interessante. Não estuda, não está. Não estuda, não joga. Não estuda, não está no Flamengo. E se tiver uma má atitude com aquilo que são as pessoas que estão ao seu redor, não está connosco. Porque... E o João pergunta: Alfredo, mas tu não tens medo depois de liberar o jogador que é o craque do sub-14 e ele ir virar depois num rival? Não.
Porque se ele virar no rival, eu vou dizer que em 2026, naquele dia, eu tomei aquela decisão, o Flamengo tomou aquela decisão, e se voltasse atrás, voltaria a tomar aquela decisão. Sim. E talvez essa decisão que o Flamengo tomou o tivesse feito abrir os olhos para ele virar o jogador que virou. Exatamente. Sabe, João? Faz parte do processo. Faz parte do processo. E quem está Se não se enquadrar... nas posições na posição onde eu estou, eu tenho que tomar decisões. Exato. Portanto, eu vou errar mais do que outro que não toma decisões. Exatamente. Como é óbvio. Mas uma coisa é negocial. Essa conduta, eu não vou abdicar dela. Não vou de maneira alguma. Se o nosso presidente me colocou nesta cadeira depois de tantas conversas e a perceber qual era a minha forma de operacionalizar, é porque acredita nisto. Sim. Então, se estamos todos alinhados, o caminho vai ser este. E eu tenho certeza que você já usa um grande exemplo, o maior de todos, o maior ídolo da história do Flamengo e um dos maiores jogadores da história do futebol, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Ele é exatamente esse atleta e cidadão que você está preparando aqui. Estava destinado a vir para o Flamengo. O Coimbra é por causa do nome do Zico. Olha aí, Coimbra, né? É verdade. É por causa do nome do Zico. Verdade. E assim, o Zico, até hoje, ele é reconhecido pela excelência dele dentro de campo e também fora de campo, né? Pela conduta, pelo profissionalismo. João, não há outro caminho, porque, vamos ver uma coisa, eu acredito muito que o sucesso são a soma de 3 fatores. A competência, a sorte e a oportunidade. Sorte não é falhar o golo e dizer que foi azar, que isso às vezes é falta de competência. Sorte, que é aquilo que nós não podemos controlar e cai em nós de uma forma positiva. Então, este triângulo entre sorte, competência e oportunidade, eu só consigo controlar é a minha competência. Eu não consigo controlar a oportunidade, porque pode não depender de mim, eu não consigo controlar a minha sorte. Muitas vezes o atleta tem a oportunidade, até tem uma ponta de sorte, mas não tem a competência necessária. E então não vai dar. Às vezes ele tem essa competência, tem um pouquinho de sorte e nunca tem uma oportunidade, que também acontece. Tem a oportunidade e competência, mas falhou a sorte, teve uma lesão grave e acabou a carreira. Eu acho que tem que ser este triângulo junto para o sucesso. Se eu só controlo a competência, eu tenho que controlá-la toda. Não é só ser forte fisicamente, não é só ser bom tecnicamente, não é só entender o jogo, é entender o contexto, é saber ser, é saber estar. Hoje eu saio do Flamengo, fiz 10 anos de carreira no Flamengo, mas eu hoje vou para a Polónia. Tudo muda, João. Completamente. Eu tenho que estar preparado para, Exato. Não é? Eu não sei a língua, eu não sei como é que é a alimentação, eu não sei como é que é o clima, eu não sei. E isso é cada vez mais comum, né? Não sei se posso dar um abraço, se não posso dar um abraço, Exato. se posso dar 2 beijinhos, se não posso dar 2 beijinhos. Exatamente. Então, esta é uma responsabilidade nossa e isto de formar atletas vai muito para além daquilo que se vê dentro da televisão, não, desculpa, dentro de casa, na televisão, em que, o Flamengo formou aquele jogador e o jogador foi vendido, mas formou, calma, vocês estão a ver os dribles que ele faz, os golos que ele marca, as assistências que ele fez. Não formou, mas ele formou, foi para a Espanha, foi para a França, foi para a Itália, foi para a Roménia, enfim, Sim. deu em todo o lado. Caraca, ele estava preparado, estava preparado dentro das 4 linhas e fora das 4 linhas. É um processo realmente fundamental. Agora, a gente falava aqui da característica do jogador brasileiro, mas eu tenho a impressão de que não se restringe apenas ao brasileiro. Esse processo de internacionalização também da base, trazer jogadores de outros países, captar talentos em outros lugares que tenham essa característica. O que você pensa sobre isso, Alfredo? Eu concordo. Nós estamos alinhados numa ideia muito da base do profissional, José Boto, BAP, Alfredo. O Flamengo tem que ter os melhores. Agora, quando chegamos à base, vamos pensar o seguinte. Primeiro, já conseguimos ter os melhores no Rio de Janeiro? Ainda não. Então esse é o primeiro caminho. Segundo, já conseguimos ter os melhores do Brasil? Não. Então esse é o segundo caminho. Agora, nós já temos os melhores do Rio, os que não temos também não vamos conseguir. Já temos os melhores do Brasil, os que não temos também... Dá para ir fora e além fronteiras? Dá e deve de ser feito com critério e ir buscar o que não temos. Não é ir buscar o que já temos.
É ir buscar o que não temos. Mas ok, apareceu um atleta, não interessa ao país, tem talento. Primeiro eu tenho que ver, tem, mas eu tenho cá? Tenho. Então não faz sentido. Não, tem algo que os nossos brasileiros não têm. Então vamos buscar fora. Se for para ir buscar algo que os nossos brasileiros dentro do Flamengo não têm hoje, eu compro essa ideia, sabendo que, claro, para trazer um jogador estrangeiro tem uma série de normas e de regras e tudo mais, não é? A idade que vamos buscar já é uma idade avançada, porque a FIFA assim o obriga, temos que ter algum cuidado, mas completamente aberto, muitas vezes até numa ideia mais à frente, que é, se nós não conseguimos ir buscar, vamos nós levar a nossa metodologia para lá, sim. Vamos fazê-los crescer lá. Porque, João, sabes que muito da minha influência vem do Benfica, não tem como fugir disso. Sim. E quando eu dizia há pouco que há as escolinhas de futebol, os centros de formação e treino, os projetos internacionais e depois há a casa-mãe que é o Benfica Campos, nós temos atletas que jogaram no futebol profissional do Benfica e que jogam e que foram vendidos por milhões e apanhámos agora, por exemplo, o exemplo do João Neves no PSG. O João Neves é um menino que fez escolinha de futebol, fez centro de formação e treino, fez Benfica Campos. Há projetos internacionais para isso mesmo. Agora, claro, o Flamengo tem capacidade para? Tem, sim, mas requer tempo. Agora, usando uma frase que o Presidente usa muito e eu gostei de ouvir, que é, vamos mirar na Lua, se tudo der errado, ficamos nas estrelas, não é? Essa é boa. Então na base vamos um pouquinho por aí. Vamos mirar na Lua e se tudo der errado, ficamos nas estrelas. Por prioridades, mas compra a ideia de atleta de outro país sem problema nenhum. Sem dúvida. Agora, estamos no início do ano e o Flamengo, com o seu elenco principal, está iniciando uma pré-temporada e começa o Campeonato Carioca com a equipe sub-20, coisa que já vinha acontecendo nos últimos anos, mas agora com a sua gestão na base e com o trabalho comandado no sub-20 pelo Bruno Pivetti. Eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho integrado cada vez mais do sub-20 com o profissional, já que é a categoria que está ali abaixo, e esse momento, né, em que a equipe principal do Flamengo está sendo representada pelo time sub-20 no campeonato estadual. Perfeito. São duas coisas distintas. A primeira, esta ligação ao futebol profissional. É público que eu chego com o José Boto para o futebol profissional, e quando eu chego com o José Boto para o futebol profissional, tive o orgulho, o prazer de perceber qual era a dinâmica que se realizava dentro do futebol profissional, nomeadamente com os jogadores, com o Filipe, com aquilo que era o modus operandi também do José Boto. Eu chego em janeiro de 25, acompanho todos os treinos, todos os jogos, todas as viagens, enfim, toda a dinâmica. E isso permite-me, quando chego na base, perceber o que é que pensam lá em cima, porque às vezes há ali uma barreira que ninguém ultrapassa em muitos clubes, que é aqui é a base e ali é profissional. São dois segmentos onde às vezes nem se falam. Há locais em que nem se falam. Há uma separação. Alguns clubes tentam fazer então o gabinete de transição, nada contra e acho que até funciona se for bem ajustado. Aqui no Flamengo, com esta, não sei se facilidade é a palavra correta, mas como foi proporcionado e ser o Alfredo o diretor de base, essa transição está feita porque eu sei hoje o que é feito cá em cima. Eu sei qual é que é a ideia, não só do José Boto, do Filipe Luís, mas a ideia do futebol profissional. Sei quais são as dores, sei quais são as necessidades e sei aquilo que tem e a visão que tem para o futebol de base. Então, respondendo em primeiro lugar a essa ligação é ótima, porque hoje o diretor de base tem o acesso privilegiado ao futebol profissional, que é grato ao José Boto, ao Filipe Luís e ao Presidente por lhe proporcionarem isso. Eu entro no futebol profissional, como se costuma dizer, com luz verde, onde não há nenhuma barreira, agradecendo publicamente do Filipe, não há nenhuma barreira do José Boto e não há nenhuma barreira do Presidente. Então, eu consigo estar dentro do futebol profissional, isso é ótimo para a base. Porque quando eu falo alguma coisa na base, as próprias pessoas sentem, calma, ele está a falar isto porque lá em cima a exigência é esta, lá em cima tem que ser feito assim. Esse é um ponto. Segundo ponto é o nosso time de sub-20, comandado pelo Bruno Pivetti, estar a disputar o estadual. Eu acho que é fenomenal para estes atletas,
tem que haver por parte da nação e por parte dos torcedores um apoio muito grande, como se estivessem a apoiar o nosso elenco profissional ao mais alto nível, porque os atletas merecem esse apoio. Esse apoio tem sido excepcional. A probabilidade dos 3 pontos ao final do jogo, se calhar, é mais reduzida do que com outro tipo de atletas. A probabilidade, sim, mas vamos perder por isso, não vai ser por isso. Vamos deixar de ganhar por isso, não vai ser por isso. E vai ser, acima de tudo, uma oportunidade de ouro para estes atletas que acabaram de ser campeões do mundo, que tiveram 2025. Não podemos esquecer uma coisa, João. Os sub-20 do Flamengo, em 2025, passaram por uma realidade de 4 treinadores. E ainda assim, conseguiram um título histórico para o Flamengo. Sim. Mas tiveram uma época, devido a todas as alterações estruturais na base, uma época delicada, uma época difícil, onde houve muita saída, muita entrada, muita alteração, e eles levaram e dignificaram o Flamengo, não só na vitória contra o Barcelona no Maracanã, dignificaram até o final da temporada. E agora, em 2026, estão a ter uma oportunidade que é por meritocracia e por competência. Qualquer atleta que representa o Flamengo no estadual, no Carioca, em 2026, ele merece. Ele merece, é por meritocracia e tem competência para isso. Se vamos ganhar ou não vamos... Queremos ganhar. Eu quero ganhar, o João quer ganhar, claro, o torcedor... Vencer. Vencer. Sem dúvida alguma. Mas precisam também de ter esse apoio na hora que a vitória não aparecer. Precisam de ter esse respaldo na hora que a vitória não aparecer. Porque isso vai-lhes dar força e porque estamos a ajudá-los. Não vencemos hoje, vamos vencer amanhã. E também, Alfredo, além dessa oportunidade que você destaca, que é excepcional, mostrar também serviço para que, em algum momento, caso o elenco principal, que é extraordinário, né, e tem todas as peças possíveis, mas caso precise, estamos aqui. Com certeza. Pode buscar, né, em casa, que aqui tem. Com certeza. O Filipe, ao longo de 2025, usou... As pessoas muitas vezes só veem, lá está, o que aparece no dia do jogo, não é? Sim. Porque o que deu mais ênfase e mais foco foi aquele dia onde tivemos 7 atletas, o jogo com o Sport, tivemos 7 atletas, não é? Mas diariamente são atletas dos sub-20 recrutados ao futebol profissional. Diariamente. Ótimo. Eles treinam com o elenco. Ok, um pode treinar mais vezes, outro menos vezes, porque depende sempre da necessidade, daquilo que o Filipe entende como necessidade, depende de muitos fatores do futebol profissional. Não quer dizer que o Alfredo, que foi 10 vezes e o João só foi uma vez, que o Filipe olhe mais para o Alfredo e não olhe para o João. Sim. Não, porque se calhar a necessidade para as características do Alfredo apareceram 10 vezes e a do João só apareceu uma, não é? E o importante é estar ali, né? O importante é estar ali e, acima de tudo, saber que há confiança nestes atletas, há confiança nestes jogadores, mas não podemos fugir à realidade de quem é o clube de futebol profissional que todos os anos recruta os jogadores da base e joga no profissional. Isso não existe. Sim. Nós temos de estar preparados para 2 segmentos. E os 2 segmentos é alimentar o futebol profissional, óbvio, mas a saída dos atletas como bom modelo de negócio para 3 partes. Flamengo, clube receptor e atleta. Esse é o nosso caminho. Vamos desenvolver e quando chegar àquele momento, ok, não dá para o elenco de futebol profissional do Flamengo, por N motivos, mas dá para juntar estes 3 pontos. O clube receptor vai ficar com um bom produto, entre aspas, que é o atleta. O atleta está satisfeito e preparado e o Flamengo está ressarcido de tudo aquilo que fez durante estes anos pelo atleta, sabe? Então, João, se entrar no futebol profissional, é o bónus. É o bónus, é a cereja em cima do bolo, é colocar lá. Queremos, claro que queremos, mas aí também não depende só da base, depende daquilo que está lá em cima. Estamos a falar do maior elenco da América do Sul. Exatamente, uma coisa que você falou que eu não esqueci. Tem que seguir as regras e seguir o processo para garantir o passaporte para o próximo ano. Isso é bom, essa é boa. Com certeza. Senão o visto será negado. Com certeza. Não olhando à idade, o futebol de base no Brasil tem, na minha opinião, tem uma lacuna, que são o quadro competitivo. Quando eu falo isto
Nós vamos à Europa e temos ligas fortes de sub-23, ligas fortes de sub-20 noutros países, ligas fortes de sub-19, e aqui nós sabemos que a geração de sub-20, que engloba 3 gerações, o atleta sai do sub-17, depois joga com colegas 2 anos mais velhos no sub-20, alguns a quase a fazer 3 anos mais velhos, e depois já tem ali o patamar do profissional. Então tem que ser muito bom para conseguir, no sub-20, realçar mais cedo, e tem que ser muito fora da caixa para depois entrar no maior elenco da América do Sul, a nível de competência. Sim, Concorda, João? Sim, concordo. Então, é nossa responsabilidade na base prepará-los para encurtar distâncias e ainda assim ver se dá ou se não dá. Queremos que dê, mas acima de tudo prepará-los. Para na hora que são chamados, pior que não ter uma oportunidade, qual é? É ter e não estar preparado. Isso é o pior. Sim. Então, no dia que tiver, que esteja preparado, que olhe e diga, afinal, o trabalho lá em baixo foi bem feito. Exatamente. A E a chance de aproveitar estando preparado é muito com certeza. maior. Agora, estamos chegando aqui ao final do nosso papo, que eu tenho certeza que esclareceu muitos pontos e está claro, né, o que está sendo feito e qual é a metodologia. Agora, José Boto é português, você é português, Jorge Jesus marcou época neste clube, português, e foi seu treinador, que você citou aqui nesse papo. Zico vem de uma família portuguesa, o pai do Zico era português. E essa ligação entre Flamengo e Portugal, na visão de um português como o Alfredo Almeida? João, primeiro, Portugal tem uma casa do Flamengo, existe uma casa do Sim. Flamengo em Portugal. Depois, Portugal é muito Flamengo. Rapaz. É muito Flamengo. Como eu disse lá atrás, é claro que houve um pós-2019, um pós-Jorge Jesus, mas é muito Flamengo. E se eu disse que lá atrás houve um antes e um pós-2019, acredito que depois do que foi feito em 2025 ainda se exponenciou mais para Portugal. Sim. Hoje Portugal olha muito para o Flamengo. Hoje Portugal, lá está, o José Boto é uma figura em Portugal reconhecida por todo o país, não só em Portugal, mas acima de tudo em Portugal. Aquilo que foi feito em 2025, todo o português olha com orgulho por sentir que estão portugueses Sim. a fazer parte da história do Flamengo, porque, vamos lá, João, fazer parte da história do Flamengo é difícil. É difícil. É um privilégio. É um privilégio. E então, fazer parte da história do Flamengo acho que deixou todos os portugueses orgulhosos. Nós sabemos que também há ligação de portugueses a outros clubes do Brasil, mas nomeadamente com o Flamengo, acho que cada vez vem crescendo mais. Primeiro o que foi feito lá atrás, o que foi feito esta temporada, a passagem dos portugueses aqui tem sido uma passagem de sucesso, que deixa legado, e acho que cada vez mais em Portugal estão orgulhosos do Flamengo, mas o Flamengo também está orgulhoso dos portugueses que têm com ele. Não é? Grande representante da nossa pátria-mãe. Por gentileza, Alfredo, para terminar, olha ali para a câmera, onde está o nosso grande Patinho, né? Nosso maestro Patinho. E, por favor, mande o seu recado para a maior torcida do mundo. Fale ali para a nação rubro-negra. Fique à vontade. Para a nação rubro-negra, para a maior torcida do mundo, em primeiro lugar, repetir mais uma vez que é um privilégio e um orgulho enorme hoje ser diretor de base do maior clube do mundo, e a responsabilidade é enorme. E dizer-vos que devem e podem estar confiantes no futuro risonho dos atletas de base do Flamengo, porque vai ser inegociável tratar cada um com aquilo que necessita para se desenvolver enquanto atleta dentro do campo, enquanto ser humano fora, e dar tantas alegrias de troféus que a nação quer, mas acima de tudo dar alegrias à nação rubro-negra de saber que o trabalho está a ser bem feito. Que legal. Alfredo, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no MengoCast, esse assunto tão especial, né, que é a formação de atletas, a formação de cidadãos, né, e você tocou muito bem nesse ponto, explicou muito bem para a torcida do Flamengo. Muito obrigado pela presença aqui, viu? Muito obrigado. Muito sucesso e muito êxito. Esse foi o MengoCast com o Alfredo Almeida, diretor da base do Flamengo. Deixe seu like, se inscreva na Flamengo TV, a mais querida, e até a nossa próxima edição do Podcast da Nação, o MengoCast. Valeu, Nação Rubro-Negra!